Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 26 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Consolidação da cibersegurança exige cautela dos CISOs. Inteligência artificial guiará novas fronteiras da gestão de identidades. E Ransomware Bumblebee pode ter infectar por meio de anúncios no Google. E eu começo com essa notícia que fala: consolidação da cibersegurança exige cautela dos CISOs. Nos primeiros meses de 2023, o mercado de cibersegurança tem demonstrado uma tendência de consolidação dos players mais ativos, através de fusões e aquisições que chamaram a atenção dos clientes. Espera-se que, devido a essas transformações no setor, os fornecedores de soluções de segurança da informação comecem a deixar as especializações de lado para se tornarem cada vez mais a opção única, ou ao menos majoritária, na proteção digital das organizações. Marcos Semula, Cybersecurity Consulting Services e partner da EI, explica que os movimentos de concentração e distribuição de mercado seguem um padrão quase cíclico, essencialmente ditado pela necessidade atual do cliente de cibersegurança. Para ele, é interessante encontrar tudo em um único fornecedor, mas a desvantagem é lidar com um serviço menos personalizado e mais caro. Portanto, as empresas usuárias de tecnologia se deparam com uma escolha a ser feita. Assim, um CISO interessado em trabalhar com a melhor proposta precisa separar aqueles que respondem da melhor forma na realidade do negócio, considerando a forma como se relacionam com o mercado e com o negócio de cibersegurança. Feita a escolha, será necessário manter uma boa governança da qualidade dos serviços. Os CISOs precisam compreender o assunto da seguinte forma: a segurança da informação existe para proteger o negócio. Dito isso, precisamos comprar soluções de quem entenda do próprio negócio. Sabendo quem são esses fornecedores, deve-se priorizar as opções holísticas e integradas entre si. Por fim, contratado o fornecedor, podemos trabalhar uma relação saudável de cobrança por entrega e qualidade, adaptável ao tipo de serviço. Se isso acontece, a tendência é criar uma relação duradoura, capaz de transcender a de cliente e fornecedor e passa a ser uma parceria verdadeiramente, disse o executivo. Sêmola lembra que adquirir empresas não é garantia de sucesso, pois essa ação envolve adquirir pessoas, culturas, carteiras de clientes, patentes e produtos. Nem sempre se forma uma sinergia capaz de gerar valor, pois conflitos sociais e culturais da organização podem se sobrepor às eventuais vantagens da união. Os resultados são aquisições que atrapalham tanto a compradora quanto a adquirida. Isso mostra a necessidade de ser criterioso nessas decisões. Nesse contexto, empresas de tecnologia e cibersegurança no Brasil e no mundo começam a mover suas peças para alcançar as melhores posições que puderem dentro de uma nova dinâmica de consolidação do mercado. Uma dessas ações foi a aquisição da consultoria Safeway pelo grupo Stefanini, em busca de posicionamento destacado na esfera global de fornecimento de soluções cyber. Ela passou a compor a torre de cibersegurança da qual Stefanini Rafael também faz parte. Levi Dino, ou melhor, Lady Vino Natal, CEO da Stefanini Rafael, considera a necessidade de sinergia e ampliação de espaço como parte dos processos de crescimento calculados pela Rafael. Assim, a consolidação do mercado segue no sentido de agregar conhecimento e experiência dentro de suas fronteiras, aumentando a capacidade de suportar uma situação crítica de cibersegurança. Para o CEO da Safeway, Humberto Rosti, o atual movimento de aquisições é uma resposta às novas oportunidades que tendem a surgir, como as verticais de negócio cada vez mais reconhecendo a importância da segurança para a continuidade dos negócios. Por isso, a busca por um one-stop shopping deve se intensificar no futuro. Outro exemplo de aquisição recente foi a da cearense Morphos pela irlandesa Accenture. Segundo o diretor executivo da Accenture em cibersegurança na América Latina, André Fleury, para ser esse parceiro único ou majoritário na cartilha do cliente, é preciso saber fazer com excelência e disciplina todas as respostas às necessidades, de A a Z. E esse é um bom ponto. O que via de regra acontecia? Tá?
pelo menos na minha visão. Muitos fornecedores, quando vão estabelecer uma parceria, vender um projeto, alguma iniciativa para evoluir a maturidade de cibersegurança ou segurança da informação dentro de um determinado tópico, acabava enfrentando algumas limitações para a estratégia, porque ele conseguia trabalhar em determinados contextos, mas faltava outros. Por isso que essa dinâmica de mercado das empresas se tornarem ainda maiores com aquisições, fusões, ela é uma tendência principalmente para os fornecedores que desejam entregar melhores resultados e resultados mais amplos. Ou seja, o fornecedor de consultoria chega no cliente e consegue olhar para o cenário como um todo e consegue ter soluções para conseguir elaborar uma estratégia e implementar controles que atendam às necessidades e que, principalmente, como diz a matéria, garanta a resiliência do negócio. Só que aí está o X da questão, e a matéria trouxe isso muito bem também. Muitas vezes essas aquisições, elas não são bem sucedidas. Eu já presenciei na minha trajetória empresas muito grandes que adquiriram soluções de mercado e na hora de vender parecia uma colcha de retalhos e que não fazia nada muito bem. Então, ter essa clareza e profundidade na análise antes de fazer uma aquisição, fusão, o que quer que seja, é extremamente importante. Entendendo, inclusive, os contextos, como aquela ferramenta soma, como ela se complementa a outras, quais são as suas deficiências, e tudo isso, obviamente, né, compor uma estratégia clara de prestação de serviços. E aí é um outro ponto que é, para finalizar o comentário dessa matéria, que é bastante importante, é entender, inclusive, suas limitações com relação a essa estratégia. Tem clientes, tem serviços que isso vai encaixar muito bem e outros que simplesmente não vai, porque não há uma boa integração ou porque não há um suporte adequado para algumas soluções que esse cliente adotou, e essa transparência ela é muito importante, porque do contrário, os projetos vão ficar patinando, o resultado não vai ser alcançado, não vai ser bom nem para o fornecedor, pode parecer bom inicialmente, porque vende uma solução, mas isso tem uma duração muito curta. Ela é boa para o fornecedor no curto prazo, a médio e longo prazo não é, que é o que a matéria diz. Importante estabelecer uma relação duradoura. Se você entrega um valor esperado para o cliente, é possível estabelecer essa relação mais duradoura. Inteligência artificial guiará novas fronteiras da gestão de identidades. A RSA Conference 2023, evento de referência no mercado de cibersegurança mundial, abriu suas portas essa semana em São Francisco, Califórnia. Durante a tarde do dia 24, foi dado também o início da trilha de keynotes apresentados nos palcos centrais da conferência, sendo o primeiro tema baseado em inteligência artificial e proteção de identidades. O CEO da RSA Security, Rohit Ghai, falou dos próximos passos das tecnologias de gestão de proteção de dados, caminhando para uma nova realidade com a inteligência de máquina como copiloto. Ghai explicou que as definições, os propósitos e as capacidades dos sistemas de identidade foram mudando ao longo das eras tecnológicas. Segundo o executivo, uma plataforma contemporânea precisa ser interconectada, formando uma única imagem com significado aos usuários. Isso proverá os insights adequados para apoiar a cibersegurança na tomada de decisão ao proteger e gerir uma rede de dados. Além disso, a nova visão de identidade precisará considerar como prioridade a segurança de seus registros armazenados, mesmo assim, considerando a importância de compliance e a conveniência dos acessos. Essa passou a ser a função central das plataformas de gerenciamento e ambiente movido pela inteligência artificial, explicou o Ghai. Por fim, as plataformas inovadoras contarão com a própria inteligência artificial para fortalecer suas funcionalidades diante dos desafios de complexidades enfrentados pelos líderes em cyber. Segundo a GoodGPT, a inteligência artificial generativa que interagiu com o CEO durante a apresentação, a inteligência artificial será importante na aplicação do Zero Trust, no enfrentamento a novos agentes maliciosos e nos processos de detecção e resposta. A identidade é o aspecto mais importante em Zero Trust e não poderá ser aplicada devidamente sem automação. Além disso, profissionais de segurança da informação precisarão da inteligência artificial para enfrentar ameaças de phishing em APIs,
também fortalecidos por esses recursos. Até porque detecção e resposta a ameaças serão essenciais nas plataformas de segurança. Assim, as inteligências artificiais podem ajudar a analisar informações evitando falsos positivos, explicou a Good GPT. Entretanto, Guy considera ainda imprescindível o papel dos seres humanos nas atividades de cibersegurança, inclusive para proteger a inteligência artificial de más influências de dados. Dessa forma, o objetivo dos novos CISOs será definir o papel da humanidade dentro da automatização dos sistemas. A questão certa é como garantir alinhamento entre uma inteligência artificial sobre-humana e os valores e objetivos humanos, garantindo um significado às pessoas nos próximos anos, encerrou o executivo na abertura da RSA Converse. Eu não vou entrar muito nesse último aspecto porque ele é uma preocupação meio que geral. Fala um pouco sobre os rumos da inteligência artificial e todos os paradigmas que precisam ser superados, acordos que precisam ser feitos, alguns aspectos regulatórios que talvez tenham de ser implementados. Enfim, é um tema bastante complexo. Mas o ponto principal, e que eu concordo com a matéria, quando a gente fala de controle de acesso ou gestão de identidade, como diz a matéria, existe um ponto que há um certo consenso, que é o seguinte: se apegar aos sistemas de acesso como eles estão sendo utilizados hoje em dia, não tem trazido os melhores resultados. Acreditar que só a senha, ou só a biometria, ou só um ou outro fator pode ajudar, não é razoável. Portanto, implementar e ter soluções utilizando inteligência artificial justamente para perceber comportamentos que fujam aos padrões normais vai ser bastante interessante. Vai ser muito importante, inclusive, para uma ação de contenção quando necessário, ou ainda até mesmo a automatização de uma contenção quando identificado claramente que aquela ação está sendo executada por um agente diferente, um agente malicioso. Então, o uso da inteligência artificial me parece bastante complementar. Quando a gente fala de controle de acesso, muitos controles precisam ser implementados. Não vai ser um ou outro, mas sim o conjunto desses elementos. A senha, mas segundo fator de autenticação, eventualmente uma biometria, dependendo da ação, a autenticação do dispositivo, geolocalização, o comportamento do usuário. Percebem que são vários elementos que, quando consolidados, estabelecem um padrão de comportamento do usuário. E é esse padrão que vai, de fato, indicar se é mais ou menos possível que o agente daquelas ações seja o mesmo, seja aquela pessoa que pode, de fato, executar. Então, eu vejo a inteligência artificial como um mecanismo bastante interessante dentro desse contexto e que, né, somado a essas questões de automações relacionadas à resposta a incidente, pode agregar, sim, muita segurança. Agora, os aspectos ligados à regulamentação e cuidados com a inteligência artificial é um capítulo à parte. E na última matéria de hoje, Ransomware Bumblebee pode te infectar por meio de anúncios no Google. Propagandas fraudulentas no Google estão sendo usadas como isca para contaminar computadores com Ransomware Bumblebee. O malware se espalha a partir de páginas falsas, promovendo aplicações populares como Zoom, ChatGPT, Cisco NConnect, Citrix Workspace, com os anúncios aparecendo com destaque nas buscas relacionadas a tais soluções. O alerta sobre a campanha maliciosa foi feita pelos pesquisadores da SecurityWorks, que também detectaram técnicas de SEO sendo utilizadas nos sites fraudulentos. A ideia, como sempre, é garantir que os domínios falsos apareçam à frente nas pesquisas, até mesmo das páginas legítimas, enquanto o ransomware se espalha ao lado de uma versão legítima dos softwares. Parênteses aqui, acho que vocês entenderam, essa estratégia muitas vezes faz com que os criminosos acabem patrocinando a busca, né, por determinados temas, fazendo com que, a partir desse investimento, o site falso apareça antes na busca e os clientes, as pessoas, os usuários
mal informados, sem checar e sem perceber se tratar de um phishing, acabam baixando essas versões falsas e instalando malwares, como o ransomware. Sites comprometidos que usam a plataforma WordPress também são acessórios do golpe. Eles hospedam páginas falsas que simulam a aparência de domínios reais das empresas e entregam os aplicativos maliciosos. Eles são efetivamente instalados na máquina, mas também acompanham o script PowerShell que traz o Bumblebee para o computador. O ransomware é carregado na memória e não chama a atenção de antivírus e outras ferramentas de segurança. De acordo com a SecurityWorks, o ataque também tem seu tempo de hibernação, com a praga tentando se mover lateralmente pela rede apenas 3 horas depois da contaminação inicial, abrindo novas portas de entrada que mais tarde são utilizadas em ataques de sequestro e furto de dados. As corporações, claro, são o alvo central do Bumblebee, um malware cujas origens estariam ligadas ao Conte, uma das principais quadrilhas de ransomware da atualidade. A praga estaria sendo desenvolvida desde abril do ano passado como substituta ao Bazaar Loader, também amplamente usado por cybercriminosos. O comportamento faz com que os especialistas pensem em uma campanha de explorações como serviço, com os criminosos divulgando malwares de forma ampla para, mais tarde, identificar redes comprometidas e vender esse acesso para a realização de novos ataques. A implantação de ransomware, bem como o roubo de dados, são os resultados usuais desse tipo de operação. Do outro lado, os usuários podem se proteger, adotando a cautela no download de soluções que devem ser feitos sempre de sites reconhecidos, dos próprios desenvolvedores ou através de lojas oficiais de aplicativos. Evite clicar em anúncios nas ferramentas de busca, preferindo acessar diretamente as páginas dos responsáveis pela solução, enquanto os sistemas antivírus e de monitoramento são atualizados e mantidos ativos para identificar qualquer sinal de problema. Galera, aqui são duas coisas. Acho que o ponto chave desse ataque é uma estratégia de engenharia social com phishing. Enganar as pessoas para que elas instalem sem perceber o malware. E aí, claro, fazem isso patrocinando os links, como eu comentei antes. Então, como identificar? Acho que esses comportamentos apontados pela matéria são muito bons e devem ser incentivados, mas o treinamento deveria ser essencial. Mostrar para os usuários como identificar sites de phishing, como fazer downloads, como acessar as lojas oficiais, o que evitar, como os criminosos fazem. Tudo isso é extremamente importante. O conhecimento pode fazer toda a diferença para que as pessoas, obviamente, não caiam nesse tipo de golpe. E aí tem um outro ponto que não é unânime, mas muito utilizado e pode, obviamente, facilitar ou melhor, identificar, tentar evitar que pessoas acessem esse tipo de site. Esses sites de phishing geralmente são sites não classificados num primeiro momento, porque tem poucos acessos, portanto não reconhecidos pelas ferramentas de controle de navegação. Se você libera os sites não classificados, você acaba assumindo o risco de que as pessoas acessem esse tipo de site. Agora, se você inibe o acesso de sites não classificados, e claro, aí tem todo um operacional por trás disso. Eventualmente tem sites positivos, sites que as pessoas precisam acessar e que não estarão classificados. Né? Hoje em dia também as ferramentas estão ficando cada vez mais inteligentes a fim de identificar do que se trata, se tem alguma fragilidade, se tem algum malware, algum código malicioso, enfim, tentando presente nesses sites. E com base nesses rank, cria um rank e aí toma a decisão de liberar ou não. Então as ferramentas estão ficando inteligentes nesse sentido. Mas o principal ponto aqui é treinar as pessoas. Se não tivermos condições de evitar que acesse esse tipo de site, vamos treinar as pessoas para que elas não sejam vítimas desse tipo de ataque.
Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo e fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia a todos e até a próxima!